Continua operando as suas maravilhas. Glórias a Deus. E interessante que antes desse texto, no capítulo 4 de Marcos, e o versículo 35, fala a respeito de uma tempestade. Quando Jesus falou para os discípulos, vamos passar para a outra margem, veio uma tempestade que era uma coisa incomum. Era algo diferente do que aqueles discípulos tinham enfrentado. Porque aqueles discípulos, os discípulos de Jesus, daqueles 12 discípulos, 7 eram pescadores. Eles eram acostumados ao mar, eles eram acostumados a tempestades, eles eram acostumados a adversidades no mar. Mas aquela tempestade foi algo diferente. Foi algo sobrenatural que veio sobre aqueles discípulos e eles começaram a temer. A Bíblia diz que o barco já começava a encher de água e Jesus estava ali dormindo. E os discípulos estavam apavorados, estavam temerosos, achando que eles iam morrer, que eles iam perecer. E eles acordaram Jesus, falaram: Jesus, não se importa que nós pereçamos, nós vamos morrer aqui. Se o Senhor não fizer alguma coisa, nós vamos morrer nessa tempestade. Glórias a Deus. Aleluia. E Jesus levantou-se e com a sua autoridade, ele disse ao mar: mar, aquieta-te, vento, aleluia, aquieta-te. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante houve grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos entender que aquela tempestade não foi algo natural, porque depois disso Jesus ia fazer uma coisa extraordinária. Jesus ia operar algo extraordinário na vida de um homem. A Bíblia diz que esse homem, ele estava, na verdade, miseravelmente endemoniado. Ele, em Lucas, nós vemos dizendo que ele andava nu. Ele andava pelos sepulcros. Ele andava fazendo coisas, atrocidades, andando pelos cemitérios, com certeza comendo coisas imundas. Ele estava assim totalmente endemoniado. A sua vida foi totalmente tomada. A sua vida foi totalmente escravizada por Satanás, pelos demônios. Só que Jesus sabia que aquele homem estava naquela situação e de que ele, aleluia, tinha que libertá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus no aspecto moral, porque nós temos vontade própria, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos. E isso que o inimigo quer entrar e quer tirar. Foi isso que o inimigo quis destruir quando fez que o homem pecasse. Ele decaiu na sua moral, ele decaiu diante de Deus e ficou afastado de Deus. Glória a Jesus. E quando chegamos aqui nesse endemoniado, nós vemos que o inimigo, ele tirou toda a vontade daquele homem. O inimigo tomou a vontade dele, tomou os pensamentos dele, tomou a mente dele, as suas emoções. Ele já não podia fazer o que ele queria, ele já não podia fazer o que desejava, porque ele estava escravizado. E o inimigo, ele ainda nos dias de hoje quer fazer isso. Ele quer escravizar as pessoas. Às vezes a pessoa é escravizada pela angústia, é escravizada pela depressão, é escravizada pela sua ansiedade. O inimigo quer tomar a alma das pessoas dessa forma. E desse endemoniado foi uma escravidão brutal. Ele já não podia mais fazer as suas vontades, mas fazia a vontade do inimigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, aleluia, se compadeceu dele. Glórias a Deus. E a Bíblia diz de que aquele endemoniado, quando viu Jesus de longe, ele saiu correndo e se prostrou diante de Jesus, porque ele sabia que um grande, um maior estava ali para encontrar com ele, e que ele não podia, aleluia, ficar de pé diante do poder de Jesus. Ele tinha que se prostrar mesmo. Aqui em Marcos diz adorou, mas o texto melhor é o de Lucas, diz que ele se prostrou diante do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que todo joelho
se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Ele tem todo o poder em suas mãos. Quando aquele demoniado, aqueles demônios viram o Senhor Jesus, ele não viu, não teve outra coisa a não se fazer, mas se prostrar diante de Jesus. E no texto de Mateus disse, eles falaram: Jesus, você veio nos atormentar antes do tempo. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus disse para ele: sai deste homem, espírito imundo. Glória a Deus. Jesus ainda antes perguntou para ele: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque nós somos muitos. Quando ele disse legião, ele estava trazendo, aleluia, a informação de que era usada nos exércitos romanos, porque quando chamava legião, era uma tropa de romanos de 6.000 soldados. Ele disse: olha, nós somos muitos. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus não quer saber se é muito, se é pouco. Aleluia, o importante é que Ele tem toda a autoridade e Ele tem todo o poder. E quando Ele determina, tem que sair. Aleluia, porque Ele é o Senhor e é Ele que manda. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E eles começaram a rogar, falando: Senhor Jesus, aleluia, não nos envie fora dessa província. Eu começo a entender de que aquela província era uma província amaldiçoada. Aleluia. Por que era amaldiçoada? Porque ali haviam pastores de porcos. E porcos era algo que era maldito naquela época. Era maldito porque o judeu não tocava em porco. O judeu não comia carne de porco. Isso era uma abominação para os judeus. Então aquela comunidade era uma comunidade amaldiçoada, porque estava em desobediência à palavra de Deus. Porque ali, enquanto Jesus não morreu, o que imperava ali é o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento era maldição, aleluia, tocar em porco. Então aqueles pastores que estavam pastoreando aqueles porcos, eles eram amaldiçoados. Aquela região era uma região amaldiçoada. Sabe o que isso quer dizer, meus amados irmãos? Que o diabo, ele quer, aleluia, fazer com que nós desobedeçamos a palavra de Deus. Porque se nós desobedecemos a palavra de Deus, automaticamente nós somos amaldiçoados. Então nós temos que tomar cuidado e observar o que a palavra de Deus diz para nós não pecarmos contra Deus, para nós não desobedecermos a Deus, para nós não sermos amaldiçoados. Aqueles pastores eram amaldiçoados, estavam ali pastoreando aqueles porcos, e os demônios falaram assim: olha, não nos deixe, não nos tire dessa província, nós queremos ficar nessa região, nós queremos ainda dominar essa região, não nos tire daqui. Os demônios falaram para Jesus: olha, deixa nós entrar naqueles porcos. Se fossem ovelhas, eles não iriam entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eram porcos, Jesus falou: pode ir, pode entrar naqueles porcos. E eles entraram naquela manada de porcos. A Bíblia diz que eram quase 2.000 porcos. Eram muitos porcos. E era mais ou menos 3 demônios para cada porco. E aqueles porcos ficaram enlouquecidos, ficaram enraivecidos, ficaram literalmente endemoniados. E eles se precipitaram ali, caíram no rio e morreram afogados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele homem tinha que ser liberto. Eles tinham que sair, porque Jesus estava ali. Sabe, meu amado irmão, que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Enquanto você servir a Jesus, enquanto você amar a Jesus, enquanto você obedecer a palavra do Senhor, o inimigo não pode fazer nada com você, porque você está coberto, aleluia, pelo sangue de Jesus. Você está coberto pelo Senhor Jesus. Então, se vier algum pensamento de derrota, expulse em nome de Jesus. Se vier alguma depressão, fala: você não me pertence. Sai em nome de Jesus. Sai depressão, sai angústia, sai ansiedade. Porque Jesus, aleluia, Ele veio para trazer libertação. Ele veio te libertar, aleluia, para que você possa ser livre, para que você possa adorar a Ele, aleluia, em liberdade, para que você possa dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu te adoro, e ninguém pode impedir o meu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E aquele homem, ele foi liberto. Aqueles demônios saíram daquela vida. Aquele homem que outrora vivia
quebrando as prisões, quebrando as cadeias, andava nos sepulcros, andava nos cemitérios. Agora ele estava liberto, andava nu, aleluias. Mas agora, aleluia, no versículo 15, louvado seja o Senhor Jesus, aqui diz assim: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Na verdade, o que era endemoniado, mas eles não sabiam. Eles achavam que ele ainda estava endemoniado. As pessoas tinham medo daquele homem. Então eles falaram: olha, ele viu o endemoniado, o que tiver a legião, assentado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que outrora era inquieto, aquele que outrora andava para um lado, para outro, ninguém conseguia segurar aquele homem. Agora ele estava sentadinho, estava ali, aos pés de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. E também ele estava vestido, glória a Jesus, porque outrora ele estava nu, outrora ele estava em farrapos, a sua vida estava em frangalhos, glória a Jesus. Mas quando nós encontramos com Jesus, ele muda a nossa vida, glória a Jesus. Ele estava vestido, glória a Jesus. Sabe que Jesus se preocupa com as suas vestes? Glória a Deus, ele se preocupa com o que você veste. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Se nós o amarmos, se nós o servirmos, aleluia, ele vai cuidar de nós. Glória a Jesus. E aquele endemoniado, ex-endemoniado, ele estava em perfeito juízo. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele quer atacar as almas das pessoas para deixar elas fora de si, para deixar elas fora do seu juízo. Nos últimos dias nós temos visto pessoas matando pais, pessoas matando mães, pessoas matando irmãos, porque perderam o juízo, porque o diabo entrou nas suas vidas e tiraram o seu juízo. Mas Jesus não quer isso. Ele quer que o homem seja em perfeito juízo. Ele quer que o homem seja perfeito e são diante dele. Jesus quer que o homem seja são, a sua mente sã, a sua mente perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E ele estava em perfeito juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Jesus entrou na vida daquele homem e tirou aqueles demônios. Glória ao nome de Jesus. Agora, essa palavra é que me preocupa. A Bíblia diz que eles temeram. Em vez deles adorarem, em vez deles glorificarem, em vez de eles exaltarem, a Bíblia diz que eles temeram. Eles ficaram com medo do que aconteceu. Isso é muito preocupante. Aleluia. Porque quando as pessoas veem as maravilhas, nós temos que adorar ao Senhor. Nós temos que engrandecer a Ele. Aleluia. Mas a Bíblia diz que eles temeram, eles ficaram com medo. E a Bíblia diz que os que aquilo tinham visto contaram uns aos outros o que aconteceu com o endemoniado e acerca dos porcos. E o versículo 17 é o mais constrangedor. Diz: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Isso é terrível, porque Jesus, quando ele entra numa casa, o demônio tem que sair. Aleluia. Então é muito estranho que quando Jesus entra para trazer libertação, as pessoas querem que Jesus saia, porque se Jesus sair, os demônios vão ficar. Mas se Jesus ficar, os demônios vão sair. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus está na sua casa, ninguém, aleluia, quem reina ali é o Senhor. Ali tem que ter paz, ali que tem que ter alegria, ali tem que ter bênçãos, aleluia, porque Ele é o Senhor da sua vida. Aleluia, Ele não tem, aleluia, lugar na sua casa. Lembra do pastor Edson José dos Santos? Ele dizia que tudo na sua casa é santo. Aleluia. A água, enquanto estiver na torneira, ela não é santa, mas quando ela começa a jorrar, a água se torna santa. Aleluia. Ali tudo na sua casa é santo. Aleluia. Os assentos são santos, a sua cama é santa. Aleluia. Tudo ali é santo. Aleluia. Porque Jesus santificou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas é terrível, porque eles começaram a falar: sai daqui, abençoador. Sai daqui, aleluia, Senhor. Sai daqui, o que pode mudar a vida. Isso é terrível, quando as pessoas querem que Jesus saia da sua vida. Quantos estão desviados? Quantos estão afastados da igreja porque pediram para Jesus sair das suas vidas e agora estão numa situação terrível porque Jesus saiu das suas vidas? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus permanecer na vida do homem, o homem ele permanece firme, ele permanece adorando. Mas quando Jesus sai da vida do homem, ele fica
fica desviado, ele fica em fracasso, ele só vê derrota, ele só murmura, ele só reclama, porque Jesus saiu da sua vida. Louvado seja o que nós possamos pedir para Jesus: Jesus, não saia da minha vida, aleluia, não saia da minha vida, não saia da minha vida, mas fique na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Mas aquele demoniado teve uma outra, aleluia, solução, teve um outro comportamento. Ele falou: Senhor, me deixa ir com você, aleluia. Eles não te querem, mas eu te quero. Eles não te amam, mas eu te amo, porque eu andava perdido, eu andava preso, eu andava em ruínas, mas o Senhor me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou: Senhor, me deixa ir contigo, me deixa entrar nesse barco, eu quero ir com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse para ele: aleluia, olha, você não vai poder ir comigo, aleluia, porque você vai ser um missionário, você vai pregar a minha palavra aqui, aleluia. Eles não me querem, aleluia, mas você vai ser testemunha minha deste lugar, você vai falar, aleluia, para os céus, você vai chegar ali na sua casa e vai dizer que eu fiz grandes coisas na sua vida, de que eu tive misericórdia de ti, de que eu te libertei, de que eu te salvei. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que você tem feito isso? Você tem anunciado, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, porque Jesus tem feito grandes coisas, aleluia. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor. Ele teve misericórdia de mim, ele teve misericórdia de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, aleluia, ele demoniado não pôde ir, esse demoniado, ele não pôde ir com Jesus, mas ele foi um missionário. Sabe que você é um missionário, você é um missionário, onde quer que você esteja, na sua escola, você é um missionário, no seu trabalho, você é um missionário, na sua igreja, você é um missionário. Você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode recuar, porque você é um missionário. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. E ele disse: ele começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Glória a Jesus. Se nós contarmos o que Jesus fez em nossas vidas, aleluia, todos vão se maravilhar. Se eu fosse contar o que Jesus fez na minha vida, aleluia, os irmãos iriam se maravilhar, porque Jesus é maravilhoso, Jesus, ele é santo e ele é eterno. Ele me resgatou, ele me abençoou, ele me salvou, ele fez grandes coisas na minha vida, ele me deu um lar maravilhoso, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos maravilhosos. Jesus encaminhou toda a minha vida, Jesus me salvou na minha mocidade, aleluia, e eu louvo a Deus por isso. Ele me salvou no momento exato, foi quase quando eu fui demoniado. Aleluia, se Jesus tivesse demorado, talvez ele tivesse falecido, talvez ele tivesse ido para o inferno, os demônios vão levar ele para o inferno, mas Jesus teve misericórdia de mim, teve misericórdia de ti, teve misericórdia dele, aleluia, e vai nos levar para o céu. Glória a Jesus. Mas nós não devemos desanimar, nós não devemos, aleluia, desistir, porque nós somos missionários. Jesus nos chamou para pregar a sua palavra. Às vezes você prega até mesmo de boca fechada, com as suas atitudes. Você a pessoa olha para você e fala: nossa, você é diferente, aleluia, você é tão educado, aleluia, você não fala palavrão, aleluia, você tem uma fé, você é sempre sorridente, aleluia, você, aleluia, faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu gostaria, aleluia, de chamar aqui à frente, aleluia, você que ainda não aceitou a Jesus, aleluia, ou você ainda está em dúvida, aleluia, se esse é o caminho, aleluia, sabe que Jesus, ele é o único caminho, aleluia, vem até aqui à frente. Você que talvez esteja passando por dificuldades, talvez esteja passando por tribulações, passando por depressão, passando por ansiedade, sabe que Jesus não quer isso para você, aleluia, ele quer te dar, aleluia, uma libertação total, para que você adore o nome dele.
Glórias, eu quero convidar, venha até aqui à frente. Aleluia, venha até aqui que nós vamos orar por você. Aleluia, assim como Jesus teve misericórdia desse homem que estava miseravelmente endemoniado. Jesus vai abençoar a sua vida. E as pessoas vão ver e vão se maravilhar com o seu testemunho. Aleluia, como que Deus